Se você ainda é aquele estudante que não consegue terminar direito um simulado, nunca conseguiu terminar um vestibular, sempre tem que chutar as últimas 10 questões e sempre se arrepende amargamente disso, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, estudante, tudo bem? Olha só, um dos grandes problemas de estudantes que vão fazer o vestibular é não ter uma estratégia prévia de prova. E ainda vou gravar outros vídeos para te ensinar sobre isso, como montar uma estratégia de tempo para a prova. Mas hoje eu quero te dar uma dica imbatível, infalível, que de fato vai te ajudar a terminar a prova inteira. Olha só, muitos alunos eu chamo de aluno bandeirante. É aquele aluno seguinte, ele lê lá a questão e começa a tentar fazer. Daí ele vai tentando, aí passam 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos, ele ainda não terminou a questão. E de fato, ele fala assim, caramba, não dou conta de fazer isso, ele não acha resposta nenhuma. Daí ele percebe que ele precisa mudar, porque ele está perdendo tempo demais. Eu não sei se você sabe disso, mas você tem mais ou menos, no máximo, 3 minutos por questão em determinados vestibulares, a maioria deles. Portanto, não dá para demorar 15, 20 minutos em uma questão só, você não pode ter esse apego por questão. Gilberto, mas como que de fato eu perco esse apego pelas questões? Vai lá, é uma questão de estratégia, eu vou te ensinar isso. Ontem eu te ensinei que a parte mais importante de qualquer questão é a pergunta. Então olha só, quando você ler uma pergunta, você vai analisar no seu cérebro se aquilo que o cara está perguntando, você tem repertório mental para responder. Um exemplo, um rapaz subiu no alto de uma torre e soltou uma bolinha, a torre tinha 30 metros, qual é a velocidade que a bolinha cai no chão? Bom, isso faz sentido para você? A altura, qual a velocidade que a bolinha cai? Você lembra de ter visto isso com o seu professor? Sim, que legal! Se você tem isso aqui no seu repertório, de fato você vai tentar fazer essa questão. Mas se você leu aquela pergunta e você não tem ideia do que é aquilo, sinceramente, por que você vai tentar fazer essa questão? Se ela não está aqui no seu repertório, se não fez nenhum tipo de sentido para você, se você tentar fazer aquela questão, você pode até conseguir. Só que existe um risco muito grande de você tentar e não dar conta. Por que eu chamo isso de aluno bandeirante? Por exemplo, tem um bandeirante que chegou lá no matagal bem grande, né? Eles estão explorando ali a parte interna do Brasil. Aí ele vai com um facão, cortando aquele mato, ele não sabe o que vem depois. Mas de repente ele encontra tesouro, legal, ele ficou rico. Mas ele não sabe o que tem depois. Ele vai cortando o mato às vezes e de repente ele não encontra tesouro, encontra uma onça que come ele. Então você não pode ter essa aventura nas questões. Se você de fato não tem aquele repertório mental para fazer aquela questão, se você fosse aventurar para tentar fazer, você pode correr o risco de demorar tempo demais e ainda nem fazer a questão. Portanto, de fato, a sua didática, o seu controle nas questões será da seguinte maneira. Eu li a pergunta, fechei os olhos. Eu sei qual é o caminho da resolução dessa questão? Eu sei quais são os passos, qual a fórmula, o que eu devo fazer para chegar na resolução final dessa questão? Sim, logo você faz a questão. Mas se você mentalizou aqueles dados e não sabe nem para onde ir, te dou uma dica, nem tente. Circule essa questão e deixe ela para o final. Lá no final, eu vou te ensinar uma estratégia incrível que dá sim tempo de voltar e tentar fazer essa questão de novo. Eu chamo de back, só que isso eu vou te ensinar no vídeo de amanhã. Um forte abraço, vamos!